Olá, amados, graça e paz. Bem-vindos sejam todos ao canal Haroldo Lira. É sempre um prazer me reunir com vocês aqui como igreja, a Igreja de Cristo Sem Parede, a Igreja de Cristo que são vidas compradas com o sangue dele na cruz. E sempre pedindo aos irmãos aí que se inscrevam aí no canal, dá o like, compartilha para que essa mensagem chegue a outras pessoas. Vai lá no sininho para que você receba sempre as notificações posteriores. E amados, mais uma vez estamos reunidos aqui como igreja para crescermos na graça e no conhecimento de Deus. E mais uma vez com a mensagem do Evangelho da graça de Deus em Cristo, o único Evangelho da Bíblia do qual exorta o nome de Deus e faz com que os verdadeiros filhos de Deus conheçam a sua posição em Cristo. E como eu disse, é sempre uma alegria e me reunir aqui através desse canal Haroldo Lira. E estamos aqui para mais uma mensagem do Evangelho, do qual tem como título uma pergunta: inimigo por pregar a verdade. Então, fazendo comentário a respeito dessa mensagem, porque infelizmente os filhos de Deus se tornaram escravos do sistema religioso, esse sistema evangélico do qual só faz prender as pessoas nessas sinagogas e que não prega o evangelho de Cristo e não mostra a posição, não mostra as heranças dos verdadeiros filhos de Deus, o qual Deus deixou para eles. Então, amado, essa mensagem que tem como título inimigo por pregar a verdade. E quem é que não gosta da mensagem do Evangelho de Cristo? Quem é que não gosta do Evangelho em que exorta o dono do mundo, do qual exorta o Cristo ressuscitado e que mostra a posição dos verdadeiros filhos de Deus e lhe leva conhecimento e entendimento do Evangelho? Os cães gulosos. Os cães gulosos, eles não gostam de ouvir essa mensagem porque incomoda a eles, porque eles só pregam por torpe e ganância e que só pensam em coisas terrenas e usam os filhos de Deus para escravizá-lo nesse sistema evangélico, esse sistema religioso chamado de evangélico, o qual eles só fazem pregar a lei de Moisés, eles só fazem pregar a escravidão que foi a lei de Moisés, do qual nunca foi para nós, para os gentios, e que foi somente para os judeus. Eu sempre costumo falar isso nas minhas mensagens para ver se vocês acordam, vocês evangélicos, e vocês tenham um entendimento da palavra e entendam de uma vez por todas, que a Bíblia fala de dois evangelhos, que era o evangelho da circuncisão, que foi o evangelho para os judeus, ou seja, a primeira aliança. Toda a primeira aliança, nós, gentios, não fomos incluídos. Então, esses mentirosos, esses cães gulosos, fizeram o quê? Omitiram o evangelho o evangelho do qual é para o mundo inteiro e que é o evangelho único. Eles omitem e pregam só a lei de Moisés
com o único intuito de te permanecer escravo das sinagogas deles e te roubarem, que é o que esse cão guloso faz. Então, meu amado, eu vou aqui ler o Evangelho e vou tentar levar o entendimento para vocês. Vocês evangélicos, que quando a gente prega para vocês, vocês dizem, rapaz, vai pregar para quem nem é crente, vai pregar para quem não é crente. Meu amado, a gente tem que pregar para vocês, meu amado. A gente tem que pregar para vocês, que vocês é que não têm o entendimento do Evangelho. Vocês é que vivem na escravidão do teu pastor, servindo a homem, adorando mais a criatura do que o Criador. E vocês vivem na ignorância do entendimento do Evangelho. Então, a gente tem que pregar para vocês mesmo. Entende? Que a nossa missão aqui é denunciar esses cão guloso e levar o Evangelho para ver se vocês acordam. E venha pregar o Evangelho também. O Evangelho único do Cristo ressuscitado. O qual não tem macumba. O qual não tem lei de Moisés. Não tem nada de obras feitas por vocês. É para você viver pela fé na obra consumada na cruz. Entende, meu amado? Então, olha, eu vou abrir aqui, tentando levar o entendimento para vocês, né? É Gálatas 4,16, que Paulo está falando aqui aos Gálatas, e Paulo, que sempre pregou a verdade, sempre pregou o único evangelho que existe aqui na Bíblia, e Paulo falando aqui aos Gálatas, ele diz assim, olha, Gálatas 4,16. Tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Então, Paulo passou toda a sua carreira tentando, pregando o evangelho único do qual ele recebeu no paraíso, e que esse evangelho era evangelho único e que ele foi levantado para pregar para os gentios, ou seja, enviado por Deus para ser apóstolo do gentio. E o que significa isso, Lira? Olha, meu amado, preste atenção. Se Paulo é o apóstolo do gentio, foi enviado pelo dono do mundo para pregar para o gentio. E quem são os gentios? Eu já falei 50 vezes. Vou falar de novo. Os gentios são todas as pessoas que não é de Israel. São todas as pessoas que não têm sangue judeu. Ou seja, todo o mundo, com exceção de Israel, do qual o Brasil, nós somos gentios. E o que era, meu amado, pro teu cão guloso pregar para você? Somente a graça de Deus em Cristo. Onde você tem que adorar a Deus somente em espírito e verdade, crendo no que ele já fez. Não é para viver nessa feitiçaria evangélica que vocês vivem, querendo se aprimorar, se santificar na carne através dos teus próprios esforços. Então, meu amado, infelizmente vocês evangélicos, vocês vivem na ignorância do entendimento, porque vocês não aceitam o evangelho. Vocês não aceitam o evangelho único que tem aqui nessa Bíblia, do qual é a mesma Bíblia tua, que você carrega ela para a tua igreja, e que não é aberto. E quando é aberto, o cara faz farofa. O que é, Lira, fazer farofa? Fazer farofa, meu amado, é esse teu cão guloso aí, esse teu enganador que tu chama de pastor. Ele prega a lei e agora está abrindo na graça, e um pouco de fermento leveda toda a massa, que você não sabe o que é isso. É misturar a primeira aliança com a segunda aliança. E no fim, meter a mão no teu bolso no fim do culto, te roubar.
Por quê? Porque na nova aliança, na graça de Deus em Cristo, não tem roubo, não tem dízimo, não tem batismo em água, não tem Santa Ceia, que não existe aqui na Bíblia a Santa Ceia. O que Deus fez, o que Jesus fez na noite que ele foi traído, foi a Páscoa, irmãos. Foi a Páscoa que vocês fazem a Santa Ceia e não existe essa palavra aqui na Bíblia e vocês não estão nem aí para isso. Por quê, Lira? Porque vocês não servem a Deus, mas vocês não servem a Deus. Vocês servem ao teu cão guloso. Vocês servem ao homem, à tua igreja, onde só tem doutrina de homem. Porque não tem aqui Santa Ceia, não tem campanha, não tem envelope, não tem nada disso aqui, não tem. No Evangelho da graça de Deus em Cristo, amado, não existe nada do que esses caras pregam. Essa roubalheira aí que esse cara faz, não existe aqui, sabe por quê? Olha, o único evangelho que tem na Bíblia é a graça de Deus em Cristo, ou seja, tudo de graça. Tudo de graça, meu amado. Como é que o cão guloso vai pregar o evangelho para vocês se eles só pregam por torpe e ganância para te roubar, mas num dia em que proibir se cobrar dízimo nessa sinagoga aí, né? Esses caras aí, não fica nenhum deles mais com essa sinagoga aberta. Nenhuma. Entende, meu amado? Sabe por quê? Porque se gritar, pega ladrão, não fica nenhum, meu amado. Vai fechar todas. Então, olha, dando continuidade aqui, né, tentando levar esse entendimento que vocês fiquem com raiva, e eu quero que vocês morram de raiva, porque nós estamos aqui para pregar a verdade, para ver se tu acorda, ou então se declara que não é filho de Deus, e que tu não quer saber de Deus, não quer saber do Evangelho. Então, olha, aqui em Romanos 10, 1 até o 4 eu vou ler e vou explicar para vocês, evangélico, que vocês dizem que a gente não tem que pregar para vocês, mas a gente tem que pregar para vocês, mas a gente tem que pregar para vocês, sabe por quê? Porque vocês pegam um pedaço de pão e diz que é o corpo de Cristo. Vocês reduzem Cristo a nada, dizendo que o corpo de Cristo é um pedaço de pão da padaria, às vezes até azedo. E aqui no Evangelho da graça de Deus, que vocês não querem aceitar, diz que o corpo de Cristo é a igreja. Não é a tua igreja de parede, macho. Não é a tua igreja. A igreja de Cristo são vidas, são seus eleitos, escolhidos por ele desde antes da fundação do mundo, do qual ele faz morada nele. Ele é o cabeça da igreja, que vocês não aceitam. Então a gente tem que pregar para vocês. Então, olha, aqui em Romanos 10, 1 a 4, né? Eu estou abrindo aqui o Evangelho. Não vão sair correndo não, que isso aqui é o Evangelho. É porque o teu cão guloso não leva para tu e vocês nunca não tem conhecimento. Porque vocês não servem a Deus. Entende? E o teu cão guloso não vai abrir, macho. Se ele abrir, é farofa. Ele abre e no fim, ele te rouba do mesmo jeito. E o Evangelho da graça não tem isso. Então não adianta. Então, meu amado, olha, Romanos 10, 1, ó. Irmãos, aqui é Paulo falando aos romanos, tá? Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Então, olha, aqui Paulo está falando com os judeus e com os irmãos dele judeus e com os romanos que eram gentios daquela geração, que passaram por essa transição. A transição da primeira aliança para a segunda aliança.
Então Paulo está dizendo, olha, irmão, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Então, meu amado, olha, deixa eu te explicar isso aqui. Súplica não salva ninguém. O que já te salvou foi a graça de Deus em Cristo. Efésios 2:8. Pela graça sois salvo, e isso, o que? A salvação não vem de vós. Ou seja, não vem de você. Não vem desse teu mentiroso aí. É um dom de Deus e não é das tuas obras, mas para que ninguém se glorie. Então, a salvação do qual os filhos de Deus já estão salvos não é de obras, e que foi um dom imerecido. Ele te salvou, que vocês não aceitam. Vocês vão para a tua igreja para se salvar. Então, amado, vocês precisam, né, ter um pouco de entendimento, amado, e começar a ler o evangelho. Já que vocês não acreditam a gente lendo, passa a ler vocês, cara. Então, qual é a salvação que Paulo está se referindo aqui? A salvação da mente. A salvação da escravidão do sistema evangélico. A escravidão onde o cara te oculta o verdadeiro evangelho e te prega a lei de Moisés somente para te manter escravo dessa religião chamada de evangélica, que de Cristo não tem nada, e continuar te roubando. Entende, meu amado? Então, essa súplica que Paulo está falando não é para a salvação eterna. Que a salvação eterna, tu já está salvo. E lembrando a vocês, mais uma vez, né? Porque vocês levam tudo para a carne, mas vocês levam tudo para a carne, vocês querem andar de calça comprida, não pode usar batom, não pode cortar o cabelo, não pode isso, não pode aquilo. Por quê? Porque vocês só pensam em coisa da carne. E o que Deus já consumou foi no teu homem interior, mas foi no teu espírito. Porque Deus, ele não é pai da tua carne. E o responsável pela tua carne é você. E tudo que o homem semear, ele vai colher, mas porque vocês só pensam nas coisas da carne, e quando a gente prega aqui e mostra que vocês já estão salvos, vocês dizem logo assim: quer dizer que eu posso matar, quer dizer que eu posso roubar, quer dizer que eu posso me prostituir. Meu amado, como é que tu pode se declarar filho de Deus e pensando nessas coisas, amado? Como é que tu pode? Olha, tudo posso, mas nem tudo me convém, meu amado. O responsável pelo teu homem exterior, pela essa tua carne, por esse homem terreno, é você, meu amado. Tudo que tu semear, né, tu vai colher. Se tu é um eleito de Deus, tu tá eleito para sempre. Se tu tá salvo para sempre. O que tu semear na tua carne, né, tu vai colher aqui mesmo, amado. Então, Paulo está falando aqui, desejando a salvação dos irmãos dele, dos judeus, para que eles fossem salvos da mente, do entendimento, salvo dessa religião, dessa escravidão. Que isso serve para vocês, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, dando continuidade aqui em Romanos 10:2, ele diz assim, ó, Paulo, porque lhes dou testemunho de que eles, os irmãos de Paulo, do qual ele se dirigiu, do qual eles têm zelo por Deus, porém, não com entendimento. Então, olha, Paulo está dizendo aqui, olha, eu sou testemunho, e eu também sou testemunho, de que vocês têm zelo por Deus, né?
Então Paulo está dizendo aqui que ele é testemunho de que eles lá, eles têm zelo por Deus, né? Eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento. Ou seja, tudo bonitinho, né? Faz a obra de papai, sobe monte, desce monte, né? Faz a chamada Santa Ceia, que é Páscoa, que não tem aqui na Bíblia Santa Ceia. Dá o dízimo pro teu perseguidor de vocês aí, o teu inimigo, né? Inimigo de Deus. Tudo bonitinho, mas sem entendimento. Não tem entendimento, mas tu não tem entendimento, amado, de que Deus, ele é dono do mundo, né? E que ele te fez, te adotou como filho para que tu fosse herdeiro dele. Então, ele te adotou como filho, né? E tu é herdeiro do dono do mundo. Tu sendo dono do mundo, sendo herdeiro do dono do mundo, então tu é dono de uma parte do mundo. E você sem entendimento, né? Você sem entendimento serve a Deus de uma maneira totalmente errada e você não consegue discernir de que tem alguma coisa errada aí quando esse teu cão guloso aí, ele te apresenta um Deus pobre, macho. Te apresenta um Deus pobre, um Deus violento, um Deus miserável, um Deus que precisa de tudo que tu trabalha, ele precisa de 10% teu. Tu não tá vendo aí, sem entendimento, que tem alguma coisa errada aí, cara? Que Deus não precisa do teu dinheiro, macho. Que Deus não precisa de dinheiro de nada. Que Deus Deus não é nem daqui, Deus não é desse mundo, macho. Deus não é desse mundo, os filhos dele não é desse mundo. Porque ele é pai dos espíritos que já vieram de lá. Que a gente vai falar isso para vocês ficam passando mal. Vocês não entendem que nós somos embaixadores de Cristo, né, amado? Então, se tu é um embaixador de Cristo, mas tu não pode ser daqui, cara. Por que, Lira? Porque, meu amado, o embaixador não é daqui, mas o embaixador, ele vem do outro país, do outro canto, para representar o país dele aqui no outro país, mas. Então, qual é o país do Lira, do Haroldo Lira? É o Brasil. E qual é o país do Filho de Deus, do Espírito revestido da carne de Haroldo Lira? É o céu, macho. Não vão passar mal não, macho. Porque vocês querem ser filho de Deus, mas tu quer que Deus tenha tido uma relação sexual com a tua mãe e que Deus seja pai seu, do homem exterior. Meu amado, acorda. Olha, isso aqui é o ministério do Espírito, macho. Onde tu tem que discernir as coisas espirituais. E aqui é um culto racional, macho. É um culto racional, não é essa sinagoga que tu chama de tua igreja, que tu tá com 20, 30 anos aí, e desde o começo é a mesma coisa, macho. É a mesma gritaria. A mesmo, igual um peão, todo mundo rodando. É bolo, é suco, é pão, é canto da senhora, é canto do jovem. Pecador escuta a voz do Senhor. Meu amado, acorda, meu amado. Você tem que viver somente pela fé, cara. Romanos 1, 16 e 17. Mais uma vez, olha. Pois não me envergonhe do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus, macho. Então, para tu ter o poder de Deus, não é tu comer suco, macho. Não é tu comer pão. Não é, meu amado, tu subir monte, descer monte. Não é tu dar dinheiro pro teu ladrão dizendo que tá dando para Deus, amado. O poder de Deus está no evangelho que vocês não têm. Porque o teu enganador não prega. E no 17 ele diz, olha, Romanos 1,17. Para a justiça de todo aquele que crê, mas tem que ter fé, cara. Tem que crer.
O justo viverá por fé, mas fé não é campanha, fé não é dar dinheiro, fé não é comer pão, fé não é tomar suco, fé não é tu ir para a minha igreja, fé não é tu servir esse teu cão guloso, tendo ele como Deus. Fé é tu crer nas obras de Deus consumado na cruz, do qual ele falou, tetelestai, está tudo consumado. Não é tu chamar ele de mentiroso e querer viver por obras. Então, amado, dando continuidade aqui e te explicando coisas que tu não tem na tua igreja, porque tu não tem nem o evangelho. Aqui em Romanos 10:3 diz assim, ó. Paulo continua falando aqui aos Romanos, no capítulo 10, no versículo 3. Olha, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Ó. Isso aqui, meu amado, é o retrato dos evangélicos. Isso aqui é o retrato de eu ontem, de eu antes de eu chegar na graça de Deus. Entende, meu amado? Você não aceita o evangelho. Você não aceita a justiça de Deus que já foi feito por ele na cruz para que você não precisasse fazer nada e que você vivesse somente pela fé. Então, o que você faz? Você não aceita a justiça de Deus e você estabelece a tua própria justiça. Porque foi eu que jejuei, eu dei o dízimo. Não faltei um culto, porque foi eu, o meu pastor, a minha igreja. Ou seja, você quer estabelecer a sua própria justiça e dizer que a justiça de Deus não está com nada. É isso que vocês fazem, macho. E a gente precisa falar isso para vocês, para ver se vocês acordam. Então, Paulo diz assim, olha. Porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a que vem de Deus. O que é, Lira, se sujeitar à justiça que vem de Deus? É aceitar o evangelho, mas é aceitar o único evangelho que tem aqui, que é de Romanos a Hebreu, onde te ensina que tu tem que viver pela fé. A fé em quê? Na justiça de Deus. Nas obras de Deus. Não é no teu pastor. Não é nas tuas obras, macho. Não é na tua igreja. Homem não tem igreja, macho. Acorda. Acorda desse cavalo que tu não tem igreja, macho. Teu pastor não tem igreja. Vocês têm aí Arapuca, do qual o pastor presidente é que é o dono. E o teu cão guloso, ele tem que faturar o salário dele, o salário da luz, o salário da água, o salário do aluguel, e o resto tem que mandar para o cão guloso presidente. É isso que vocês fazem, mas. E que de Deus não tem nada aí nessas igrejas de vocês. Não tem evangelho, não tem nada. E outra coisa, a palavra diz que Deus, ele nunca entrou e não ministra em santuário feito por mão de homem, que é a tua igreja. Ou seja, essa reunião aí é só de vocês. E é só carne. Aí é só coisa da carne. Não tem nada de espiritual e não tem nada de Deus. Então, cara, agora, olha, dando continuidade aqui e mostrando para vocês que a gente prega e se torna inimigo de vocês por a gente pregar a verdade. Entende? Aqui, olha, Romanos 10:4. Aqui é que o cão guloso fica doido. Aqui é que o cão guloso se torna inimigo nosso, porque aqui é que fere o calcanhar dele, né? E ele não gosta, ele não aceita, porque ele só prega por torpe e ganância e para te roubar. Então, olha, Romanos 10:4, ó. Porque o fim da lei é Cristo.
para a justiça de todo aquele que crê. O que vocês dizem? O que vocês fazem? Vocês dizem que isso aqui é uma mentira? Que o fim da lei não é Cristo? E o teu pastor só prega a lei e você só vai para ouvir a lei. A lei de Moisés que nunca foi para tu, gentil, e que Deus veio e cumpriu, e o Cristo ressuscitado aboliu. Romanos 10:4. Porque o fim da lei, mas o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, meu amado, nós aqui, né, da graça de Deus, como eu já te falei, nós submetemos ao Cristo ressuscitado. Nós submetemos ao Evangelho da graça de Deus em Cristo. E que nós não saímos uma vírgula do Evangelho. E, como eu já disse, nós somos igual a calango. Nós só balançamos com a cabeça, aceitando e dizendo sim. Porque Cristo é o fim da lei. É o fim do dízimo. É o fim da campanha. É o fim de subir monte. É o fim de descer monte. É o fim de comer pão com suco. É o fim de tomar banho na piscina do teu cão guloso. É o fim da roubalheira desses cão guloso. O fim da lei. Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Vocês dizem o quê? Vocês dizem, não, nós não cremos em nada. E aqui não tem negócio de justiça de Deus, e não tem nada, porque aqui quem manda é nós. E é isso que vocês fazem, mas é isso que vocês fazem. Vocês são rebeldes, desobedientes. Aqui está dizendo que o fim da lei é Cristo. E vocês dizem que é a continuidade. E que quem manda é vocês. Entendeu, meu amado? Então, olha, vocês evangélicos, né? Vocês vão nos ouvir por muito tempo, porque nós, pregadores da graça de Deus em Cristo, esse entendimento desse evangelho aqui não foi dado por homens. Esse evangelho que aqui é o evangelho do Espírito, do qual esse entendimento não é de homens. Esse entendimento é de Deus. Entende? E que nós estamos aqui para denunciar o engano, para denunciar essas sinagogas, para denunciar esses cão guloso que vivem aí escravizando os filhos de Deus, e para esclarecer o evangelho, para que aqueles verdadeiros filhos de Deus, ou seja, aqueles do qual o Espírito de Deus habita no teu espírito, tenha entendimento dessa palavra. E saia dessa sinagoga e venha para a graça de Deus em Cristo, engrandecer o nome de Deus e não reduzir ele a nada, que é o que vocês fazem. Entende, amado? Ou seja, vocês se reúnem, né? Vocês se reúnem para chamar Deus de mentiroso, para dizer que o fim da lei não é Cristo, para dizer que não é para viver por fé, para dizer que Deus não tem justiça de coisa nenhuma, e que a justiça que vale é a de vocês. Então, amado, dando continuidade aqui em Gálatas 2:20, ó, levando o entendimento do evangelho para vocês, lendo e explicando. Paulo está falando aos Gálatas aqui, em Gálatas 2:20, eu vou ler até o 21, que diz assim, olha, palavra maravilhosa dessa que vocês não querem, mas vocês querem rodar no mistério, vocês querem ganhar cargo nessa tua sinagoga aí. Olha, meu amado, essa doutrina de homem aí, do qual vocês estão querendo ser servidores de homem e crescer, ocupando cargo aí nessa tua sinagoga, você está separado de Deus, e
tá com o intuito de continuar enganando as pessoas. Entende? Então, olha, Gálatas 2:20. Olha, preste atenção o que é tu viver no engano, o que é tu viver na mentira, e o que é tu pegar a justiça de Deus, o que é tu pegar a herança de Deus e jogar tudo no lixo, que nem fez o filho pródigo. Entende, amado? Olha, preste atenção e faz a comparação dessa pregação aqui com essa macumba que tem aí na tua igreja. Tá? Olha, Gálatas 2:20, ó. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, meu amado, aqui no Evangelho da Graça de Deus em Cristo, onde mostra a tua verdadeira posição em Cristo, Paulo está dizendo que nós não vivemos, mas Cristo, ele já vive em nós, ele já está em nós, mas ele não está no monte, mas que esse teu enganador aí, né, juntamente com vocês vão para o monte, buscar Deus no monte, mas vocês fazem essa coisa que eu não vou mais nem falar o que é, essa coisa aí que vocês chamam de Santa Ceia, né? Vocês comem um pedaço de pão da padaria, macho. Um suco mais barato que existe na bodega. Vocês dizem que é para ter comunhão com Jesus, macho. Quando a palavra está dizendo aqui que ele já está em tu, macho. Tu quer comunhão maior do que isso, macho. Tu quer uma comunhão maior do que essa? Cristo já está em tu, macho. Tu já é morada dele, do Espírito Santo, mano. E tu tá comendo um pão da padaria, infeliz. Dizendo que é para ter comunhão com Deus, mano. Ter comunhão com Cristo. Vocês, cara. Vocês, sinceramente, é vergonhoso, mano. É vergonhoso a gente falar desse sistema aí chamado de sistema evangélico, que é o pior engano, é a pior religião que pode existir na terra, esse sistema evangélico, mas sabe por quê? Porque os filhos de Deus, eles se submetem a homens, né? E esses homens fazem vocês de escravo e ainda te roubam, macho. Ou seja, vocês pagam para ser escravo desse sistema desgraçado aí, do qual só tem resultado para eles, macho. Só tem resultado para eles, cara. Porque se tu pensar, meu irmão, se tu pensar, tu não teve resultado nenhum, amado. Tu não teve resultado nenhum, cara. Pensa a primeira vez que tu foi à igreja, macho. E hoje tu tá com 20 anos na igreja. Tu tá fazendo a mesma coisa, macho. Ou seja, tu tá sendo roubado. Tu tá subindo um monte. Tu tá descendo um monte. Tu tá comendo pão. Tu tá comendo suco. Jesus vai voltar e tu vai ficar. Tu tá roubando a Deus. Tu é um desgraçado, um condenado. Tu é um verme de Jacó, macho. E o pastor ainda diz que tu vai pro inferno, macho, porque tu tá roubando a Deus. E tu não consegue ter o entendimento, macho, de que tem alguma coisa errada aí. Como é que esse teu Deus é tão ruim desse jeito, cara? Tu faz tudo por ele, dá dinheiro, vende as coisas, dá também, sobe monte, desce monte, cara. Tu come pão, tu come suco, tu faz tudo direitinho, macho. E Deus ainda vai te mandar pro inferno ainda, macho. Acorda, meu irmão. E todas essas coisas, meu amado, essas coisas do qual nós pregamos aqui, que vocês fazem, né? Que o teu pastor diz pra tu, isso aí tudo é só na cabeça de vocês. É só na cabeça do teu cão guloso, que para ele te roubar, ele tem que te ameaçar para sempre, macho. Até tu acordar. Então, meu amado, preste atenção aqui no Evangelho, Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Mas Cristo já vive em tu, canela de fogo. Não vive porque tu diz que isso aqui é mentira, macho. Então, meu amado,
Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, olha. E esse viver que agora tenho na carne, ou seja, no homem exterior, no homem terreno, o Haroldo Lira, esse viver que eu tenho agora na carne, na minha vida aqui na terra, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé, mas é pela fé, cara. Pela fé em que, Lira? No Filho de Deus, mas. E o que foi que ele fez, Lira, para tu ter tanta fé assim? Olha, ter fé no Filho de Deus, olha, quem me amou. Teu pastor disse que o cara vai saltar a mão em tu, macho. E aqui tá dizendo que ele te ama. Quer dizer que o teu pastor é que tá certo, macho, o evangelho tá errado. Quando ele diz que tu é um ladrão, quando ele diz que Deus vai te saltar a mão, macho. Olha, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, ou seja, no homem exterior, vivo pela fé no Filho de Deus, olha, que me amou. Olha, e assim mesmo se entregou por mim. Olha aí, meu irmão. Que diferença, né, cara? Que diferença da ameaça que o teu ladrão faz em você. Você vai segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e tudo para a tua igreja só para ser ameaçado, mas. Então, meu amado, como é que esse teu canguloso aí, ele diz que Jesus vai voltar e você vai ficar, e aqui o evangelho está dizendo que ele já está em tu, mas que você não vive, mas Cristo vive em tu. Então, macho, esse Deus de vocês aí é outro, macho. Não é esse aqui. Entende, cara? Nem Deus vocês não têm, macho. Porque esse teu Deus aí não é o Deus da Bíblia, macho. Não é o Deus do mundo. O Deus do mundo, o Deus da Bíblia, meu amado, ele nos ama, independente de qualquer coisa, meu amado. Uma vez salvo, salvo para sempre. Entende? Uma vez abençoado, abençoado para sempre. Aqui, meu amado, o evangelho da graça de Deus em Cristo, ele já fez tudo por nós de graça. Acorda, macho. Para com essa ilusão de que tu tem algum poder, macho. Tu não tem poder de nada. Tu não tem poder de fazer nada para tu ser salvo, ignorante. Efésios 2:8, pela graça tu já é salvo, macho. Falta só tu crer. Então, Gálatas 2:21, Paulo diz aqui o contrário do que vocês fazem. Olha, Gálatas 2:21, Paulo diz, olha, não anulo a graça de Deus. O que é a graça de Deus, Lida? O evangelho. O que é a graça de Deus, Lida? O feito da cruz. O que é a graça de Deus, Lida? Tudo que ele fez por ti na cruz, macho. Tudo que ele prometeu, e lá ele falou, está consumado, que tu não sabe, meu irmão, o que significa estar consumado. Está consumado, ô canela de fogo, significa que já tá tudo feito, macho. Já está tudo feito. Deixa de ser metido e para de querer fazer aquilo que ele já fez. Tu tem que viver pela fé no que ele fez. Tu tem que viver pelas obras dele. Então, meu amado, o contrário de vocês, olha, Gálatas 2:21, ó, não anulo a graça de Deus. E o que vocês fazem? Vocês anulam a graça de Deus. O que é anular a graça de Deus? É você querer fazer o que ele já fez e viver na lei de Moisés, que nunca foi para tu, e que ele cumpriu e aboliu, e que o teu ladrão, o teu enganador, ele só prega a lei de Moisés. Por que, Lira? Porque, meu amado, a graça de Deus em Cristo é tudo de graça. E o teu cão guloso não trabalha de graça, que isso aí para eles é um trabalho. Só isso que tu precisa acordar. Tu precisa acordar, macho. Então, meu amado,
Gálatas 2:21, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, olha, vocês dizem que a justiça é mediante a lei, mas então vocês estão fazendo o que com isso? Ó, se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Pronto. Ou seja, vocês se reúnem para ouvir a lei, vocês se reúnem para fazer mandamentos e ordenanças e para servir um homem e dizendo que Deus morreu de balde, que ele morreu em vão. Mas nós aqui, da graça de Deus, né, nós não anulamos de maneira nenhuma a graça de Deus, meu amado. Ao contrário, nós recebemos, nós aceitamos e glorificamos aquele do qual já fez tudo por nós. Entende, meu amado? E que nós não temos mais nada para pedir para Deus, meu amado. Nada, 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 nada. Nós só temos a agradecer. E vocês vivem na carne, né? Querendo pedir a Deus coisas terrenas, coisas da carne. Entende? Sem entendimento. Então, ainda continuando aqui, tentando te abrir os olhos, pregando o evangelho, do qual vocês não aceitam, e vocês não têm o evangelho porque serve a homens. Aqui em Tito 2, 20 e 21, aliás, Tito 3, vou ler do 5 até o 8. Paulo aqui, falando a Tito, ele diz assim, olha, Tito 3, olha, Paulo aqui está falando a Tito, e ele diz assim, olha, abre a tua mente, cara, abre a tua mente, que isso daqui é o evangelho da graça de Deus em Cristo, mas esse evangelho aqui é aquela promessa que ele fez para aquela mulher lá no poço de Jacó, que ele disse, haverá tempo em que os meus verdadeiros adoradores me adorarão somente em espírito, em verdade. Então, amado, olha, aqui em Tito 3,5 diz assim, olha aqui a diferença do evangelho para essa maldição que você recebe aí na tua igreja, que é só ameaça, macho. É só ameaça. Então, olha, Tito 3,5, não por obras de justiça. Olha aqui, macho. Olha aqui essa palavra que eu acabei de falar para tu, macho. Olha, Tito 3,5, não por obras de justiça praticadas por nós, Não é pelas tuas obras, cara. Não é pela tua justiça própria. Não é tu. Porque vocês dizem porque foi eu, porque foi eu que fiz. Meu amado, tu não fez nada, meu amado. Tu não fez nada. Aqui está dizendo, olha, Tito 3,5, não por obras de justiça praticadas por nós, Não é pelas tuas obras, amado. Respeita a Deus pelo menos, macho. Já que você não respeita você mesmo e se entrega a esse cão guloso aí, respeita pelo menos a Deus. Aqui está dizendo que não é pelas tuas obras, macho. Está aqui, Tito 3,5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia. Foi a misericórdia dele, meu amado, que teve por nós. Então, meu amado, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele, Cristo, nos salvou. Olha aí. O evangelho diz que tu já é salvo, mas em vários lugares. E o teu cão guloso disse que se Jesus voltar, tu vai ficar, mano. Tu vai para a tua igreja para ser salvo. Tu vai para a tua igreja para fazer sacrifício, para enriquecer esse teu ladrão.
Então, amado, olha, Tito 3,5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia. Agora, segundo a misericórdia dele, o que foi que ele fez? Ele nos salvou. Olha, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, macho. Que foi o teu batismo no Espírito Santo. Ele já te lavou com o lavar regenerador do Espírito Santo, macho. De Deus. E tu faz o quê, o incrédulo? O que você faz? Você vai para a piscina do teu cão guloso, pro teu assaltante aí. Tu vai para a piscina dele para quê, macho? Para ele te lavar, macho. Para ele te banhar na piscina dele. Para quê? Para passar o calor, para tirar tuas curubas, para tirar teus piolhos. Só para isso que serve, macho. Esse teu banho aí na piscina do teu assaltante. Porque aqui já está dizendo, olha, que ele aqui já está dizendo que ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. 6, Tito 3,6, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Palavra maravilhosa dessa daqui, cara. Vocês ficam buscando Deus no monte, macho. Fica buscando Deus no monte quando a palavra diz que ele já está dentro de ti, macho. Tu fica querendo fazer as coisas por tuas obras. Porque foi eu que jejuei. Porque foi eu que dei o dízimo. Porque foi eu. Porque eu. E a palavra diz aqui que não é pelas tuas obras, macho. Eu vou ler de novo. Tito 3,5, até o 8. Eu vou ler de novo aqui, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. 6, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. 7, a fim de que, justificado por graça, olha aí, mas tudo que Deus fez, isso aqui, né, que ele te salvou, que ele te batizou no Espírito Santo, para quê? Para que você fosse justificado pela graça, mas de graça. Olha, Tito 3,7, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, meu amado, a palavra está dizendo aqui que tu já foi justificado, que tu já foi batizado, que a justiça não é tua, a justiça é a dele, as obras não é tua, a obra é a dele. Aqui está dizendo que tu é herdeiro de Deus, tu é herdeiro de Deus e tu aceita o cara dizer que tu é ladrão, macho. Mas se tu é herdeiro de Deus e o cara diz que tu é ladrão porque tu tá roubando a Deus, então Deus não tem nada, né, macho? Deus não tem nada. Tu é herdeiro dele, mas não herdou nada, porque o cara diz que tu tá roubando ele, e esse Deus aí também não tem nada. Esse Deus de vocês é um liso, macho. Porque o herdeiro dele tá roubando ele, porque não tá dando 10% do salário para ele. Meu amado, deixa de ser cara de pau, macho. Olha, a hora do recreio já passou. E vocês teólogos, vocês mentirosos, vocês que se dizem pastores, né? Caiu a máscara de vocês, macho. A máscara de vocês caiu. Vocês são os enganadores, macho. Vocês são os enganadores. Vocês só pregam por torpe e ganância. Então, meu amado, olha,
a tua máscara caiu, amado. A tua máscara caiu. E pouco a pouco, né? Essa tua mentira aí vai cair por terra total. Então, meu amado, Tito 3:8. Olha aqui o que diz o evangelho. Ó. Que o teu cão guloso ele não prega porque ele não pode pregar. Porque isso aí é igreja de homem, é doutrina de homem e tem o estatuto dos homens. Ou seja, só pode pregar o que eles querem. Não tem nada com Deus. Aí não tem nada com Deus. Vocês é que são rebeldes e servem a homens e não a Deus. Então, aqui em Tito 3:8 diz assim, ó. Fiel é esta palavra. Esta palavra, o evangelho. Olha, meu amado, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, tá? Que eu sei que vocês não vão entender, né? Porque vocês só entendem o que teu cão guloso fala. Mas eu vou falar uma coisa para vocês aqui, porque vocês vão ter que me engolir. Então, olha, eu vou falar uma coisa para tu aqui. A Bíblia sem o evangelho, que é de Romanos a Hebreu, né? A Bíblia sem o evangelho de Cristo é letra que mata. Entende, meu amado? Que vocês estão morrendo aos poucos. Por quê? Porque não tem Cristo. Não tem o Cristo ressuscitado. Vocês vivem de sombras. Vocês vivem de uma coisa que o dono do mundo cumpriu e aboliu e que não tem mais validade. E vocês rebeldes, filho desobediente, vocês só ouvem o que Deus já fez. Vocês só ouvem o que Deus já aboliu e que não é mais para ninguém. Ou seja, Lucas 16:16, a lei e os profetas duraram até João. Então, meu amado, a Bíblia sem o evangelho é letra que mata. E a Bíblia com o evangelho é espírito que vivifica, é espírito que dá vida. Entende, meu amado? Você não entende, eu sei que você não entende. Você entende de pão, de suco, de subir monte, de descer monte, de ir para o inferno, de voltar do inferno, de roubar a Deus, essas coisas que vocês entendem. E o meu pastor não disse, o meu pastor não falou. Então, meu amado, olha, é Tito 3:8. Fiel é esta palavra. E quero, Paulo falando aqui a Tito, diz assim, ó, fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças, se dirigindo a ele, né, faças a afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos da prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Então, amado, olha, uma palavra maravilhosa dessa aqui, né? Onde essa palavra é fiel, essa palavra é de boas obras. Entende, meu amado? Então, meu amado, infelizmente, meu amado, o evangelho, chamado evangélico, né? Ele não aceita o evangelho, mas não aceita. O evangélico, ele não aceita o evangelho porque isso daqui pro evangélico é tudo muito estranho, mas. Por que, Lira? Porque o evangélico, ele espera pelo cão guloso, né? Quando ele chega na sinagoga, ele espera que o cão guloso diga, abre aí em Malaquias. Aí, você vai e abre. Olha, você é um ladrão, você está roubando a Deus. Eu vi aqui que o seu dízimo aqui está atrasado, já está com 3 meses. Entendeu, meu amado? Então, meu amado, você, infelizmente, você não dá ouvido. Você não dá ouvido o evangelho e vocês, evangélicos, vocês querem discutir com Deus, mas vocês querem discutir com Deus e vocês reduzem Deus a nada.
chamando ele de mentiroso, e tudo que vocês fazem aí nessa tua sinagoga, né? Isso daí tudo é uma mentira, mano. Vocês são tão sem entendimento que vocês se reúnem todo primeiro domingo de cada mês para dizer, para anunciar a morte de Deus, mas como é que vocês conseguem ser tão tonto desse jeito, mas como é que vocês são tão rebelde desse jeito, né? Que vocês têm a ousadia de se reunir todo primeiro domingo de cada mês para anunciar a morte do dono do mundo, cara. Como é que vocês não têm entendimento de nada desse jeito, cara? E vocês ainda querem ser doutor, querem ser professor dessas escolas dominical de vocês aí, que é a maior mentira também, que vocês vivem pregando mentira para as crianças. Vocês pegam as crianças e já levam a criança para o engano, mas vocês são muito ousados, mas vocês, todo primeiro domingo de cada mês, vocês se reúnem aí para dizer que Deus está morrendo, mas para anunciar a morte dele. Meu amado, como é que tu consegue ser tão inteligente desse jeito, macho? Que toda criança sabe que Jesus, que Deus, seja o que vocês quiserem falar, né? Que ele morreu e não ressuscitou no terceiro dia, macho. E vocês estão dizendo que ele não ressuscitou, macho. Deixa de ser tonto, cara. Meu amado, quando Jesus de Nazaré falou lá por discípulo dele, não foi para tu não, metido. Ele falou por discípulo dele, por 12, também Paulo não estava lá. Ele disse fazer isso em memória de mim. Por quê? Porque o próprio Deus, o próprio Jesus de Nazaré, lá ele estava anunciando a morte dele, macho. Então, ele falou para os discípulos dele, não foi para tu não, macho. Não vai na onda desse teu ladrão não, que vocês vão passar a vida inteira anunciando a morte de quem está vivo, macho. A morte de quem mora em vocês. Como é que essa tua coisa, esse teu verme aí, como é que ele manda tu anunciar a morte do dono do mundo todo primeiro domingo de cada mês, macho? E esse cão guloso aí diz pra tu que tu é santuário dele. Como é que ele tá morto e é santuário teu, macho? Então, cara, Jesus de Nazaré, quando ele sentou na mesa lá, fazendo a Páscoa, que tu diz que é essa tua macumba aí da Santa Ceia, quando ele sentou lá com os 12, fazendo a Páscoa que estava no cumprimento da lei de Moisés, ele falou para os discípulos dele fazer isso em memória de mim, macho. Em memória por quê? Porque ele ia morrer, cara. Ele mesmo estava anunciando a morte dele. Então, ele pediu para os discípulos dele fazer em memória dele. Estavam fazendo ali e no terceiro dia eles iam deixar de fazer, macho. Porque ele já ia ressuscitar. E no terceiro dia, eles lá, os que receberam a ordem do dono do mundo, macho. E tu, que não entende de nada, tu recebeu a ordem do teu ladrão aí, do teu pastor. E vocês vão passar a vida toda dizendo que Deus está morrendo. Todo mês, Deus está morrendo, Deus está morrendo, Deus está morrendo. Vambora fazer aqui em memória dele, ele está morrendo, está morrendo. E vocês choram, e vocês ficam igual chave, pi. Meu irmão, acorda, meu irmão. No terceiro dia ele voltou, cara. Só não voltou para vocês que vivem nessa mentira. É difícil, meu amado. Então, meu amado, olha, eu vou findar aqui, que já está com
1h04, mas eu vou falar uma coisa para vocês aqui, olha. Eu vou te explicar aqui, com o meu entendimento, o que é que acontece com vocês, chamado evangélico, tá? Olha, Deus, ele desde o começo do mundo, né? Desde o começo do mundo, ele começou a dar ordem. Por quê? Porque ele pode todas as coisas, tá? Ele pode todas as coisas e nós, filho legítimo dele, tá? Nós, eleito por ele desde antes da fundação do mundo, que são os espíritos que se revestiu desta carne, que está aqui como embaixador de Cristo. O que acontece? Nós estamos aqui para obedecer e nós não estamos aqui para discutir com Deus, diferente de vocês. Então, o que foi que aconteceu com os evangélicos? Deus, ele começou a dar ordem no começo do mundo. Então, ele começou pelo Israel. Ele começou pelos judeus. E depois, essas ordens dele, de Deus, ele deu a ordem aos judeus, ele como espírito, aquele espírito que pairava sobre o vazio das águas. E depois ele se revestiu de carne e habitou entre os homens como um judeu, que era Jesus de Nazaré. Então ele continuou dando ordem, ou seja, cumprindo aquilo que o judeu não pôde cumprir, que era a lei de Moisés. Então, ele veio e cumpriu a lei e os profetas, que duraram até João. Então, após essa manifestação, né, ele veio, cumpriu toda a primeira aliança e estabeleceu a segunda aliança, do qual ele passou a ser espírito, aquele mesmo espírito que pairava sobre o vazio das águas, ele passou a fazer morada em nós. E o que foi que aconteceu com o sistema religioso? Deus te deu ordem para tu ir para a segunda aliança. Deus te deu ordem para você servir a ele somente em espírito e verdade. Deus te deu ordem para você servir a ele somente pela fé. E o que foi que os evangélicos fizeram? Desobedeceram. Desobedeceram, e a segunda aliança, do qual Deus estabeleceu e deu ordem para você viver a nova aliança, o que foi que vocês fizeram? Ele não manda em nada. E eu não vou para a segunda aliança coisa nenhuma. E eu vou ficar aqui com o meu pastor. E pronto. Vocês permaneceram aí na primeira aliança, do qual nunca foi para tu e que não é mais para ninguém. Primeira aliança não é mais para ninguém, meu amado. Só é para os desobedientes. Só é para os incrédulos. Só é para os rebeldes que não obedecem a Deus. Entende? Ele fez um novo e vivo caminho, né? Rasgou o véu da religião, derrubou o santuário físico, cumpriu a lei física e passou a fazer morada em tu e mandou tu viver só por fé. E você estacionou na primeira aliança. Por quê? Porque você adora mais a criatura do que o Criador. E com isso, vocês vivem aí, nessa maldição da lei, querendo fazer justiça própria, e vocês, na verdade, não vai para lugar nenhum. Mas não vai para lugar nenhum, não vive o reino de Deus, não tem uma vida próspera, não reina em vida e em plena vitória. Por quê? Porque não veio para o Cristo ressuscitado, mas
Porque não veio para o evangelho. E a palavra diz que o poder de Deus está no evangelho. E onde é que ele ministra? Em tu. Mas como é que ele pode ministrar em tu, mas? Se tu não chega no evangelho, se tu diz que é um pecador, Deus não ministra no pecado, mas. Para isso foi que ele te purificou, te santificou, te tornou uma nova criatura, acabou com os pecados na cruz. Para quê? Para fazer morada em tu, porque ele não ministra no pecado, mas. Então vocês estão separados de Deus e estão sem Deus, porque ele não ministra no pecado. Então, meu amado, olha, eu vou findar por aqui, porque já deu tempo. 1h10, não tem mais espaço, tá? Então, eu quero te agradecer aí e pensem um pouco, lê as cartas de Paulo, lê as cartas de Paulo na tua casa, escondida do teu pastor, porque na igreja ele não lê e nem permite que tu lê, porque ele vai dizer que você está passando na frente do pastor, mas. Então, meu amado, obrigado aí, graça e paz a todos.